Você já se perguntou sobre a história que a Bíblia não conta diretamente? Um dos mistérios mais cativantes está escondido entre suas páginas: a história da esposa de Caim. Quem era ela? Essa pergunta tem provocado debates intermináveis, curiosidade e até controvérsias. De textos antigos às implicações para nossa compreensão dos começos do mundo, estamos em uma jornada para desvendar a verdade por trás da esposa de Caim. Seja você um estudioso bíblico experiente ou apenas curioso sobre os mistérios da história, esta jornada pelo passado promete ser esclarecedora. Junte-se a nós enquanto desvendamos as camadas desse antigo quebra-cabeça, tornando-o acessível para todos, independentemente de sua formação. Vamos começar desde o início, um lugar muito bom para começar. Imagine um mundo saindo da caixa, novo e reluzente. Este é o cenário de uma história tão antiga quanto o próprio tempo. A história de Adão e Eva, o primeiro duo a pisar na Terra. É uma história diretamente da Bíblia, onde Deus decide criar um mundo cheio de maravilhas. E no coração dessa introdução, ele coloca Adão e Eva. Primeiro vem Adão, formado do pó da terra, com vida soprada nele. Imagine isso por um momento. O primeiro humano, parado sozinho no meio do paraíso, o jardim do Éden. Mas a história não termina aí. Deus pensa. Então, ele faz Adão dormir, tira uma de suas costelas e dessa costela surge Eva. De repente, Adão não está mais sozinho e o primeiro time da história está formado. Juntos, eles recebem uma tarefa bastante justa: fazer mais humanos, cuidar deste belo jardim e, basicamente, comandar o espetáculo. Parece um trabalho dos sonhos, certo? Mas como em todas as boas histórias, há um plot twist. Eles comem da única árvore que lhes foi dito para evitar, o que leva à sua saída do paraíso. Então, aí está, o início da história da humanidade. É um começo cheio de criação, conexão e, sim, um pouco de drama, e prepara o cenário para tudo o que se segue, incluindo o mistério da esposa de Caim. Fique conosco enquanto aprofundamos essa história, desvendando os mistérios de nossas origens de uma maneira que todos possam entender. Agora, vamos abordar um quebra-cabeça que tem deixado as pessoas coçando a cabeça por um tempo. Quem era a esposa de Caim? Esta pergunta surge logo quando ouvimos falar de Caim, o primeiro filho no bloco, literalmente. Eva, Caim e Abel foram os únicos humanos mencionados até agora. De onde veio essa mulher misteriosa? Aqui é onde as coisas ficam interessantes. A Bíblia, em suas vastas páginas, nos deixa com um suspense. Caim passa de ser o primeiro assassino para ser o primeiro urbanista, construindo uma cidade para sua família. Mas o roteiro pula uma batida. Quem é sua parceira no crime, sua esposa, que ajuda a povoar esta cidade recém-nascida? Aqui é onde entra em jogo a lógica e um pouco de trabalho de detetive. Adão e Eva foram o duo original, encarregado de encher a terra com seus filhos. A esposa de Caim provavelmente foi uma de suas irmãs. Sim, naqueles dias, a árvore genealógica não se ramificava muito. Tudo bem, vamos dar uma afastada e olhar para o panorama geral. Como o fato de Caim se casar com sua irmã se encaixa no grande esquema das coisas? Adão e Eva foram o ponto de partida, os humanos originais incumbidos de uma missão: povoar este novo e vasto jardim chamado Terra. Era uma situação de encha, e eles começaram com sua própria família em crescimento. Avance um pouco e temos Caim, seu primogênito, precisando de uma parceira. Os primeiros capítulos da Bíblia são como um álbum de família que pula algumas páginas. Passamos da criação de Adão e Eva para seus filhos tomando decisões importantes na vida. A menção da esposa de Caim chega de repente, provocando a pergunta: de onde ela veio? Aqui é onde o contexto é fundamental. Adão e Eva não pararam depois de Caim e Abel. Tiveram uma porção de filhos. A única opção para formar famílias era dentro de seu círculo familiar imediato. Não se tratava apenas de manter a família agora. Avancemos no tempo desde esses primeiros dias e chegamos a um ponto de virada. A população mundial cresceu, as aldeias se tornaram cidades, e a simples árvore genealógica começou a parecer mais com uma floresta movimentada. À medida que a humanidade estendia suas asas, algo significativo aconteceu. As regras do jogo mudaram. No início, casar-se dentro da família era a norma, não a exceção. Mas à medida que mais e mais pessoas enchiam a terra, a sociedade começou a evoluir. As pessoas não eram apenas caçadoras e coletoras. Elas se tornaram agricultoras, construtoras,
pensadoras e criadoras. Com essas mudanças, novas ideias sobre família, relacionamentos e, sim, até com quem você poderia se casar, começaram a se formar. Essa mudança não aconteceu da noite para o dia. Foi uma dança lenta de cultura, ciência e religião, cada passo guiando a humanidade para uma nova compreensão de relacionamentos e casamento. O livro de Levítico, por exemplo, estabeleceu regras que tornariam qualquer reunião familiar muito menos complicada. Então, desde Caim e sua esposa sem nome, até as sociedades complexas em que vivemos hoje, a história de com quem nos casamos e por que tem estado em constante evolução. E à medida que navegamos por este caminho, aprendemos a equilibrar a tradição com o progresso, garantindo que nossas normas sociais e leis reflitam nossos valores, conhecimento e, o mais importante, nosso cuidado mútuo. Adentrando na história da esposa de Caim, nos deparamos com águas agitadas por controvérsias e perspectivas únicas. É como abrir um livro e descobrir que cada leitor imaginou a história de sua própria maneira única. Acadêmicos e líderes religiosos têm refletido sobre isso há séculos, cada um trazendo sua própria perspectiva para a mesa. Alguns veem esta história como um relato honesto da vida humana primitiva, onde casar-se dentro da família era a única opção para Caim e seus irmãos. É considerada uma necessidade, uma opção prática para cumprir o mandamento de sede fecundos e multiplicai-vos. Mas nem todos estão na mesma página. Outros levantam sobrancelhas, pensando nas implicações para a diversidade genética e os códigos morais. Eles perguntam: como isso se encaixa no que sabemos hoje? Isso leva a debates sobre interpretações alegóricas versus literais da Bíblia. A história da esposa de Caim é um relato histórico ou uma lição simbólica, envolta nos mistérios de um texto antigo? Então, há aqueles que investigam as lacunas na narrativa, sugerindo que talvez, apenas talvez, houvesse outras pessoas fora da família imediata de Adão e Eva. Esta ideia gera seu próprio debate, desafiando leituras tradicionais do relato do Gênesis. Não importa de que lado do debate você se encontre, a história da esposa de Caim abre uma discussão fascinante sobre como interpretamos textos históricos, entendemos nossas origens e navegamos pela complexa interação da fé, moralidade e ciência. Viajamos desde a criação de Adão e Eva até a misteriosa identidade da esposa de Caim, explorando como as práticas humanas primitivas evoluíram com as normas sociais e os debates interessantes que isso gerou entre estudiosos e crentes. A história da esposa de Caim, embora nos deixe com mais perguntas do que respostas, destaca a rica tapeçaria de narrativas bíblicas e seu profundo impacto no entendimento de nossas origens e evolução moral. É um testemunho da busca incessante por conhecimento e sabedoria que abrange séculos. Agora, é a sua vez. Mergulhe neste antigo mistério, reflita sobre as lições que ele contém e junte-se à conversa. Quais são seus pensamentos sobre a esposa de Caim e as amplas implicações dessa história? Compartilhe suas ideias e vamos continuar esta discussão fascinante.